O mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bucinga. O governo Bolsonaro vai ser de guerra e não político. Deus me revelou que ele vai ser um Jeú. O Jeú foi um rei levantado, ele era um capitão de tropas, foi levantado por Deus para ser rei. Começou logo com uma conspiração contra o rei, recebeu o apoio de seus colegas militares também, os outros capitães, e partiu para matar todo mundo que ele achava da família do rei. Conspirou contra o rei, matou também o rei de Judá e foi matando outros e outros, todos que eram amigos do rei, todos que eram ligados de uma certa forma ao rei, e foi por aí afora. Inclusive os adoradores de Baal, porque tinham ligação com a Jezabel, foi matando todo mundo. No final, não foi um bom rei no aspecto econômico, no aspecto espiritual, no aspecto de integração do país, ele não foi um bom rei, mas cumpriu uma missão de Deus. É importante a gente entender que Deus levanta pessoas, inclusive até o próprio faraó, o Nabucodonosor, para certas finalidades, e de certa forma até o próprio Lucifer, para ser o diabo, o adversário, Satanás. Deus levanta tudo, ele é soberano, não há nada que aconteceu, que acontece no universo, que não seja do conhecimento de Deus, nem da permissão dele ou da autoria dele. Em última análise, Deus é o Senhor, e ele levanta até pessoas más com uma finalidade. O comunismo na Rússia, na União Soviética, foi terrível, matou muita gente, milhões de pessoas, era um regime de sangue. A gente diz que aquilo era maligno, diabólico, com a permissão de Deus. Na Rússia, muitos tiveram oportunidade de ser cristãos debaixo da cortina de ferro. Antes era um relaxamento total. Israel era muito carnal e distante de Deus na sua terra. Quando foi para o cativeiro, teve a oportunidade de melhorar-se e voltar para Deus, e houve um avivamento espiritual. O cativeiro foi bom para os judeus, para o povo de Judá, que se aperfeiçoaram na comunhão com Deus. Ali Deus escreveu páginas lindas da história, como Daniel, a época de Esther, Mordecai e o próprio profeta Ezequiel. Deus levantou essa gente toda com muita espiritualidade no cativeiro. Antes, nenhum deles era dessa qualificação espiritual. Portanto, Deus levanta dirigentes da Rússia, muçulmanos, para perseguirem a igreja. A perseguição faz gerar fidelidade, sinceridade, temor a Deus naqueles que são fiéis. A facilidade acomoda. Os cristãos do Ocidente são muito acomodados, por isso Deus vai permitir até que o anticristo venha, mas o espírito do anticristo já funcione trazendo problemas, dores, calamidades, catástrofes. Por exemplo, um furacão nos Estados Unidos desperta as pessoas de uma tal maneira que até muitos vão buscar o Senhor. Até o presidente da República conclamou a nação inteira a orar, pedindo misericórdia a Deus. No Brasil, o Rio de Janeiro, numa quarta-feira, veio uma tempestade, uma chuva forte que causou muito estrago e destruição. Uma semana depois, os radares aí da meteorologia, satélites, anunciaram uma frente fria vindo com uma força igual ou maior do que aquela, mas avisaram com antecedência. Com antecedência, o povo se apavorou de uma tal maneira que esperou o pior, que afinal não veio. Mas se apavorou com o anúncio, o mesmo que acontece nos Estados Unidos. É projeto de Deus despertar
matar o seu povo. Se nós temos facilidade econômica, liberdade, um solo maravilhoso, um clima maravilhoso, um país maravilhoso, então precisamos de ser despertados de outra maneira. Deus quer despertar o seu povo. Então permitiu que no Brasil se levantassem governantes que atacassem os cristãos até chegar a um nível insuportável. Aí os cristãos começaram a orar. Deus mudou e levantou um Jeú, o governante que Deus queria. Deus levanta pessoas com propósitos. O Jeú foi levantado para matar, não foi levantado para governar bem, nem para trazer o povo para perto do Senhor, porque Deus sabia que ele não faria e nem o povo queria ver. Guarde isso, o Jeú foi um instrumento de Deus, uma ferramenta para matar no arraial do mal, mas não conseguiu trazer o povo para perto do Senhor. O Jeroboão foi levantado por Deus e ele causou um estrago. Na verdade, ele levou o povo para longe de Deus. A Bíblia diz que Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Deus levanta governantes com finalidades. O governo Bolsonaro não foi levantado para fazer um governo evangélico. Os evangélicos se empolgaram, mas nem decolaram e não vão conseguir decolar neste governo politicamente, não vão conseguir impor uma agenda evangélica politicamente, mas o governo vai causar uma guerra. Há aspectos dessa guerra muito interessantes. Eu quero, por exemplo, comentar com você algum aspecto dessa guerra para você poder ter uma ideia. A ministra Damares fez com que viesse à tona, porque vai continuar a vir à tona, algo que revolta as pessoas. São os pagamentos concedidos às pessoas presas, exiladas e torturadas durante a ditadura militar. Um deles é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele era filho de general e há pessoas que não acreditam na sinceridade dele quando ele foi exilado no Chile. Mas supostamente ele foi exilado no Chile e depois voltou como um democrata e acabou sendo presidente da República. É o caso típico, foi exilado por causa da ditadura militar no Brasil, então ele precisava de uma reparação e receber uma boa indenização. A partir de 2002, isso começou a ser implantado. Criou-se a Comissão da Anistia para analisar isso. Essa comissão ficou com pessoas digamos assim, voluntárias, que iriam ajudar a organizar os processos e todos esses processos seriam levados ao governo e o ministro daria o veredito e concederia essa bolsa que poderia ser dada de uma vez só ou em uma pensão mensal para cada pessoa, segundo o caso. Se ela foi torturada e machucou o dedo, então uma indenização vitalícia dada para aquela pessoa. Este grupo criado então no Ministério, que hoje estava no Ministério da Justiça, hoje está no Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos, tem esse grupo que é a Comissão da Anistia, que analisa cada processo e é responsável por atestar, organizar a concessão dessa indenização a todos que tiveram seus direitos violados no regime militar. A decisão final cabe ao ministro. E só para ter uma ideia, a ministra Damares agora já disse o seguinte: esses pagamentos a essas pessoas são uma caixa preta, era segredo dividido em vários ministérios, ninguém podia saber para quem era, quanto era pago, e ela disse, olha, no mínimo, essa caixa preta vai ser aberta para que o povo saiba e nós vamos fazer uma revisão nisso. Só para você ter uma ideia, no ano passado, já não era PT mais, era Michel Temer, que não queria contrariar o PT, o governo desembolsou a cifra de 10 bilhões, isso são dados
verdadeiros oficiais trazidos pela ministra Damares. 10 bilhões só num ano a esse grupo como indenização única ou uma pensão mensal. Há cerca de 78 mil requisições feitas. E ainda tinha mais 12 mil pessoas querendo mamar também nessa verba. São processos que estão lá, inclusive da Dilma Rousseff, aguardando a concessão do ministro. Eu fiz as contas, isso dá uma média para cada pessoa de R$120 mil em um ano. A média, 78 mil pessoas mamaram no dinheiro do governo, uma média de R$120 mil, R$120 mil, cada uma delas, na média. Umas receberam mensalmente 10 mil, outras 20 mil. E algumas receberam indenização de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de indenização de uma vez só. Por quê? Porque, segundo a comissão da anistia aprovada pelo ministro, elas tiveram algum dano lá atrás. Aí a ministra diz, espera aí, minha gente, esse regime já acabou há 35 anos e essa gente vai continuar mamando no bolso de todo brasileiro que vai se arrochar, ter o seu salário cortado, aposentadoria dificultada, para que essa gente continue a mamar. Bom, a ministra começou um trabalho que não é fácil. Mesmo no ministério dela, estava tudo escondido, guardado, engavetado, fechado. As informações não estão juntas num lugar só, elas estão divididas com outros ministérios. São 4 órgãos ao todo que guardam informações, as 7 chaves dessa gente, para você ver como a coisa foi organizada. Bem, se eu me revolto contra isto agora, recebendo uma parte das informações, a ministra tem muito mais informações do que eu. Se eu me revolto, você se revolta, o país arrochado, apertado, não tem dinheiro para a saúde, hospitais fechando vagas e leitos, e tem gente mamando a uma média de R$120 mil num ano só, por causa disto. Olha, porque cada um alegou que foi torturado, ou foi presa, passou a noite na cadeia, ou a família foi perseguida, ou ela teve que ir embora da escola, ela foi, porque era tida como comunista, foi mandada embora da escola, então ela perdeu a oportunidade de estudar, então teve que ser indenizada agora, o governo teve que indenizar por causa da ditadura militar que perseguiu, porque ela não pôde fazer o curso, coisa desse tipo. Então a ministra disse, olha, não dá mais, o país está muito fragilizado economicamente para a gente pagar tanta coisa assim desse jeito. Vai pagar a vida inteira, já tem 35 anos que acabou o regime militar, vai ter que continuar pagando desse jeito. Olha, é muita gente querendo mamar, mas muita gente que já mamou. Entre esses 78 mil, teve gente que levou muitos milhões, cada um, milhões de indenização no governo do PT por causa da suposta gravidade do que eles sofreram durante a ditadura, chamada ditadura militar. Bem, a ministra Damares já deu o tom. O presidente Jair Bolsonaro, você não tem a mínima ideia. Aliás, não tem a mínima dúvida no que ele vai dizer a respeito disso. Os generais militares que estão no governo, você tem alguma dúvida do que eles vão pensar a esse respeito? Então você não tem a mínima dúvida do que vai acontecer legalmente. Aí é o problema, porque a justiça pode dizer que os coitadinhos têm que continuar recebendo essa indenização do governo, porque eles de fato foram prejudicados na sua vida lá atrás, há 50, 60 anos atrás. E assim pode ser que a justiça determine, mas do governo você só espera revolta e muita revolta. Vai ser um governo assim, que vai caçar todas essas informações,
de todo lugar. Todo mundo que recebeu por corrupção, suborno, por alegações sociais ou prejudiciais como essas, não tem a mínima dúvida, vai ser guerra. Bom, não vai ser um governo popular, não vai ter sucesso político, a política está enrolada no Congresso. O governo Bolsonaro não está tendo facilidade nenhuma, não está conseguindo dominar a política. Para dizer a verdade, nem quer dominar a política e, segundo Deus, também não foi levantado para dominar a política. Agora, umas guerras desse tipo vai fazer e como vai fazer. E você não tem a mínima dúvida do que vai acontecer. É uma guerra declarada e vai haver retaliação. Quem puder protestar, vai protestar. Agora, que as coisas virão à tona, eu não tenho a mínima dúvida que virão à tona. Aviões do SUS, Ministério da Saúde, usados para tráfico de drogas. Eles eram usados para levar medicamentos e eram usados para tráfico de drogas. Então, isso está sendo levantado no governo do PT. E tem mais coisas que vão aparecer. Você não tem a mínima dúvida que vai aparecer muita coisa ainda que estava escondida nesse regime do PT. E muita coisa vai acontecer. Mas vamos procurar entender. Deus está por trás disso. Levantou o governo Bolsonaro. Nós oramos para que Deus dê sabedoria, mas ninguém tenha dúvida, vai haver guerra. Se prepare para dias difíceis, confrontos, insegurança, cortes e dificuldades financeiras. Essa é uma das razões das dificuldades financeiras. E tem muito mais, não é pouco não, e tem muito mais. Que você abra o coração para orar pelo país, mas também se prevenir, porque os dias vão ser difíceis, o dinheiro vai sumindo ainda mais, vai ficar mais difícil para você se prevenir, economizar, guardar, não desperdiçar, aprender algo sobre isto, você se desenvolver, produzir, trabalhar, não ficar esperando o emprego cair do céu. Então, comece a pensar melhor, orar e preparar a sua vida para dias muito difíceis.